Sejam bem-vindos ao dia 5 da nossa jornada de autoconhecimento e hoje eu vou te contar qual é o caminho da verdade. E esse caminho ele é trilhado em 3 passos. E esses passos, eles foram trilhados pelo nosso cavaleiro do livro, deixa eu pegar aqui pra vocês, do livro O Cavaleiro Preso na Armadura. Essa jornada de 7 dias é baseada nesse livro. E eu já contei pra vocês aqui ao longo da nossa jornada alguns pontos dessa história do cavaleiro preso na armadura. E hoje eu quero te contar, quero continuar contando um pouquinho sobre essa história e te ajudar aí, à medida em que o cavaleiro foi se encontrando, te ajudar também a se encontrar dentro dessa fábula. Vocês sabem que esse livro aqui, ele é uma fábula baseada num cavaleiro, né, que está preso dentro de uma armadura e ele parte então para a floresta. Se você não acompanhou direitinho essa jornada, assiste do dia 1 que você vai entender melhor essa história. E esse cavaleiro, ele busca então a resposta, ele busca alguém, que no caso é o Merlin, o mago Merlin, para realmente encontrar quais são as respostas que vão fazer com que a armadura dele saia, porque ele está preso naquela armadura. E aí, gente, ele encontra o Merlin, o cavaleiro, ele encontra o Merlin no meio da floresta, ele convive com o Merlin, até que um dia o Merlin, depois de muitos aprendizados, o mago Merlin diz pra ele que ele tem que seguir um caminho, que ele precisa partir, que ele não pode mais ficar ali com o mago, e que pra ele encontrar esse caminho da verdade, que ele tinha 2 escolhas. Ele tinha um caminho mais espaçoso, ele tinha um caminho, ele poderia retomar até onde ele tinha chegado, porque até então o cavaleiro já estava sofrendo muito, porque ele estava descobrindo coisas sobre ele que realmente faziam ele sofrer, que realmente machucavam ele, machucavam o ego dele. E o mago Merlin disse pra ele que ele tinha uma opção, ou ele retomava, e sim, ele podia retomar, ele podia pegar o caminho de volta pra casa, e esse era o caminho mais fácil, mas esse com certeza era o caminho que ia levar ele novamente à ganância, à mentira, à corrupção. Então, não era um caminho que, nesse caso, pro cavaleiro, era um caminho a ser escolhido. E ele tinha um outro caminho a seguir, que era o caminho da verdade, e esse caminho, ele era bem incline, e ele com certeza era um caminho muito mais desafiador. E por esse caminho da verdade, ele ia passar por 3 castelos. Um dos castelos, eu até peguei aqui um textinho, uma colinha aqui pra ajudar, né? Porque como eu falei pra vocês, eu tô gravando essa jornada na madrugada, então tipo, chegou uma hora que eu já nem lembro mais. E que ele tinha 3 castelos, que eram o castelo do silêncio, o castelo do conhecimento e o castelo da vontade e ousadia. E ele precisava então seguir esse caminho da verdade. E aí o cavaleiro começou realmente a seguir esse caminho da verdade. E ele não podia ir com o cavalo dele, porque até então ele fazia todas as batalhas e tudo que ele fazia era com o cavalo dele. Mas ele não poderia ir, ele teria que ir andando com as próprias pernas, mesmo com aquela armadura pesada. E o mago Merlin então autorizou o esquilo e também a pomba para ir com o cavaleiro nessa jornada. E aí beleza, seguiram os 3, e o cavaleiro ele foi tendo muitas descobertas durante esse caminho, até que ele se deparou com o primeiro castelo, que era o castelo do silêncio. E para passar por esse castelo, ele não poderia estar acompanhado. Então, os companheiros dele deixaram ele na entrada do castelo e falaram que encontrariam ele no final. E o mago Merlin já tinha avisado para ele que ele não poderia contornar o castelo, que ele tinha que entrar por esses castelos e só depois que entrasse encontrar a saída para então conseguir prosseguir a estrada no caminho da verdade. E para pensar, quando o cavaleiro percebeu que ele precisava realmente entrar nesse castelo do silêncio sozinho, ele sentiu muito medo. E aí eu fiquei pensando, gente, como um cavaleiro que matou dragões, que defendeu donzelas, que defendia todo um reino, estava naquele momento com medo
do Castelo do Silêncio. E você? Quantas vezes você já não também esbravajou, você já não falou, você já não realmente fez e aconteceu, passou por problemas muito grandes e situações que você enfrentou de peito aberto, mas na hora de silenciar, na hora de realmente parar para se ouvir, você não consegue. Então essa já é uma das grandes lições. E aí, gente, a Rebeca, que é a pomba, e o esquilo realmente foram pro fim do castelo para esperar o cavaleiro lá, beleza? E aí quando o cavaleiro entrou, ele encontrou o rei. Para quem acompanhou a história do começo, lembra que o rei, ele tinha, quando o cavaleiro foi se despedir do rei, lá atrás, no primeiro vídeo, o rei tinha partido para uma jornada. E o cavaleiro nem imaginava que era essa, né, jornada também. E ele encontrou o rei dentro do castelo. E aí ele começou a perguntar, conversar com o rei e tudo mais. E o rei até conversou um pouquinho com ele, mas o rei sabia, o rei já tinha passado por aquele Castelo do Silêncio. E o rei falou para ele: cavaleiro, eu não posso seguir essa jornada com você, essa jornada é individual. Eu preciso seguir e você também precisa seguir. Só que o cavaleiro, ele estava muito incomodado ainda, ele não sabia fazer silêncio. Para ele o silêncio era a morte, para ele o silêncio era muito torturoso. E aí ele questionou o rei, ele disse assim: mas por que você precisa ficar em silêncio, sendo que você está falando agora? E o rei deu uma grande lição para ele. O rei falou assim para ele: cavaleiro, silêncio nem sempre é ficar calado. Você também silencia no momento em que você deixa de mostrar para as pessoas quem você é. E quantas vezes, mesmo falando muito, você, para pensar, mesmo falando muito, você não silenciou algo para você mesmo e para os outros. Então, passar pelo Castelo do Silêncio foi uma batalha muito grande para o cavaleiro. E ele não entendia realmente, mas ele seguiu sozinho. Até que no momento em que ele ficou sozinho, sem o rei, que ele se despediu do rei, o rei sabia que tinha que fazer, né, realmente as atividades dele. O rei já sabia trilhar aquele caminho. O rei já tinha passado por aquele castelo outras vezes. E aí o cavaleiro, toda vez que ele ficava sozinho no castelo, ele começava a cantar, ele começava a fazer algum barulho. Ele de alguma maneira começava realmente a fugir daquele silêncio. E aí ele teve uma grande lição, ele teve a primeira grande lição. Em algum momento ele ficou cansado, né, de falar, de cantar sozinho. E aí ele disse assim: ó, eu acho que eu sempre tive medo de ficar sozinho. E você? Quantas vezes você coloca uma música, você começa a falar sozinho, você realmente, hoje em dia muitas pessoas dormem com TV ligada, muitas pessoas têm medo de dormir com a luz apagada, muitas pessoas têm medo de se conectar com elas mesmas. Isso tudo é uma fuga de você realmente se encontrar. Então para pensar hoje quais são os comandos. É TV, é rádio, é música, é você falar sozinho, são os seus pensamentos. Qual é o comando que te afasta do silêncio interior? Porque para você passar por essa jornada de autoconhecimento, o caminho da verdade necessariamente passa pelo caminho, pelo castelo do silêncio, assim como no caso do cavaleiro. Então esse é também um dos grandes insights que essa parábola trouxe para mim, e que realmente me fez refletir muito, porque durante a minha vida inteira eu sempre fiquei buscando realmente algo que preenchesse o meu silêncio. E tem mais ou menos uns 2 anos que eu realmente comecei a me conectar com esse silêncio, e foi aí que eu comecei e que eu embarquei na jornada do autoconhecimento. E nem sempre é fácil, nem sempre é gostoso entrar no castelo do silêncio, mas é maravilhoso quando você consegue aprender as lições e sair desse castelo. Então, por exemplo, quando o cavaleiro aprendeu essa lição, num passe de mágica ele foi para uma sala menor. E aí naquela sala menor ele não tinha entendido, ele realmente começou a pensar sobre a vida dele, ele já tinha percebido algumas coisas. E aí ele começou a perceber que, na verdade, ele também nunca tinha ouvido o outro. E aí ele teve o segundo insight, ele disse assim: nossa, parando para pensar a minha vida inteira, eu nunca parei para ouvir o outro de verdade. E aí ele foi para uma sala ainda menor, porque ele conseguiu desvendar uma outra ficha dele.
E aí ele ficou se questionando realmente por que as salas estavam ficando menor. E aí, gente, olha que legal. Uma voz, ele escutou uma voz que falou para ele: porque você está percebendo, você está aprendendo as lições. E aí ele perguntou para essa voz: ué, mas eu não tô sozinho aqui? Quem é você? E essa voz falou pro cavaleiro que era a voz do eu interior. E ele falou: ué, mas eu sei a minha voz e você não é a minha voz. E aí a voz disse que era a voz do eu verdadeiro dele. E todos nós temos um eu verdadeiro e a gente só precisa se conectar. E essa voz falou pra ele, né? Ele intitulou essa voz com o nome de Sam. E essa voz falou pra ele que sempre esteve ali. E aí ele perguntou assim, olha um outro aprendizado. Ele perguntou pra voz: mas nossa, por que você nunca me respondeu? Se a vida inteira você tá comigo, porque só agora você se apresentou? E aí a voz disse pra ele assim: eu sempre estive aqui. Eu sempre disse pra você. Você simplesmente não escutou. Você simplesmente não parou para escutar. E aí é uma outra lição, porque às vezes a gente espera respostas de Deus, do universo, para alguma situação na nossa vida, para a mudança que a gente quer. Só que como você espera uma resposta se você nem sequer se permite fazer a pergunta, muito menos ouvir a resposta? E assim, o principal, que é o meu trabalho como coach, fazer a pergunta certa. Porque na aula passada a gente falou sobre convicções, e fazer a pergunta certa tem tudo a ver com ter a resposta certa. Então suponhamos, se você faz uma pergunta: mas por que eu sempre me endivido? Mas por que eu sempre caio em relacionamentos ruins? Você está confirmando isso. Então essa não seria uma pergunta certa. A pergunta certa seria: como eu posso mudar o meu padrão de relacionamento? Como eu posso mudar o meu modo de lidar com as minhas finanças? Então fazer as perguntas certas é um passo fundamental para você ter as respostas certas que você busca. E às vezes a gente meio que ignora tudo isso, e muitas vezes a gente acaba entrando na vitimização, porque a gente acredita que por não receber as respostas, que a gente não está recebendo as respostas porque Deus não quer, porque fulano não nos ajuda, mas na verdade essa resposta ela vem a partir da pergunta certa que você faz para você mesmo, tá? Então essa também é uma grande lição do Castelo do Silêncio. E aí o cavaleiro, ele realmente dormiu depois dessa grande lição que ele teve com o eu verdadeiro dele, e quando ele acordou ele já estava do lado de fora do castelo, como num videogame. Ele já tinha passado de fase, e foi maravilhoso ele rever Rebeca, ele rever o esquilo, e ele imaginou que tinha passado apenas uma noite, e ele falou: nossa, foi fácil passar por esse castelo. Só que quando a Rebeca e o esquilo falaram para ele que já tinham passado muito tempo, ele nem acreditou. E aí, uma última lição, ele chamou o Mago Merlin, que tinha dito pra ele que em qualquer momento apareceria. Na verdade ele nem chamou, o Mago Merlin apareceu lá do nada. E aí ele perguntou pro Mago Merlin, e já respondeu pra ele: sim, cavaleiro, passou muito tempo. E aí ele perguntou pro Merlin: mas como que você tá me respondendo se eu ainda nem te fiz a pergunta? Como você sabe o que eu ia te perguntar? E aí o mago disse pra ele: por me conhecer, eu consigo te conhecer também. Então, essa é uma grande lição, e é com essa lição que eu encerro a aula de hoje. Como você quer conhecer outras pessoas? Quando você se conhece, é que você realmente tem a oportunidade de conhecer verdadeiramente o outro. Então, o primeiro encontro verdadeiro que você precisa promover na sua vida é o encontro com você mesmo, porque a partir daí, aí sim você consegue conhecer e reconhecer aquilo que o outro tem de verdadeiro e tem de melhor, tá bom? Então, curte, comenta e compartilha esse vídeo se fez sentido pra você as lições do Castelo do Silêncio. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa as notificações. E, gente, se você quer saber um pouquinho mais sobre meditação, sobre como silenciar sua mente, me manda um WhatsApp, o meu número tá aqui nas descrições para você entrar na lista de transmissão, porque eu sempre mando lá assuntos relacionados também a autoconhecimento, combinado? É isso, como sempre, o melhor que existe em mim se conecta e reconhece o melhor que tem aí dentro de você. Um beijo e vamos pro próximo vídeo. A gente se encontra amanhã no dia 6 da nossa jornada de autoconhecimento. Tchau, tchau!